e passo agora de imediato a palavra para a senhora Maria Auxiliadora Alves da Silva. Obrigada pela oportunidade, senador. Já estive em outras oportunidades, em eventos com o senhor, sempre um guerreiro, um batalhador pelos direitos dos trabalhadores, tanto dos que estão na ativa quanto dos assistidos, e é uma honra estar aqui, então, cumprimento o senador, a todos os companheiros da live e também ao público que está nos assistindo. Eu venho aqui fazer denúncias sérias contra o Banco Santander, através do Fundo Banespa de Seguridade Social, o Banesprev, um fundo de previdência criado em 1985, vou fazer um relato breve aqui, com o intuito de prover a complementação de aposentadoria dos funcionários do Banespa que ingressaram no banco a partir de 1975, porque até 1975 os funcionários que ali ingressaram tinham direito a complementar, tem direito à complementação da aposentadoria, garantido por lei, por regulamento de pessoal, não há o que se discutir. E aí, com a privatização, eu gostaria de dizer que este fundo foi criado com um estatuto muito particular, com uma governança excelente, exemplo de governança no mercado. Consta, inclusive, neste estatuto que temos assembleia de participantes. Isso é muito importante, porque numa assembleia de participantes, em que pese nós não podermos aprovar qualquer coisa que seja implementada sem a anuência do patrocinador, também tem determinadas coisas que o patrocinador não poderia fazer sem a anuência da assembleia. Então, de fato, é uma governança muito interessante. E o que acontece? Quando o banco foi privatizado, em seguida, com a luta muito grande, nossa, bancada também pelos sindicatos bancários de São Paulo, associações ligadas aos trabalhadores, tanto da ativa quanto aposentados, acabamos fazendo grandes negociações, conseguimos manter os nossos direitos, manter o nosso plano de previdência intacto e o nosso plano de saúde. E durante cerca de 20 anos, fomos mantendo esses direitos, inclusive com aditivos no contrato coletivo de trabalho, em que o Santander, junto com o Banesprev, só poderia fazer alterações, reestruturação do Banesprev, que é o nosso fundo de previdência, assim como na Cabesp, que é o nosso fundo de saúde suplementar, só poderia fazer alterações realmente se chamasse um grupo paritário composto por 10 pessoas, sendo 5 pelo lado dos trabalhadores e 5 pelo lado dos patrocinadores. Bom, enfim, a gente vem carregando esses direitos com muita luta, conseguimos até recentemente mantê-los, Tivemos a sorte de ter, nesses 20 anos, um governo pró-trabalhador, com mais respeito, aos trabalhadores, e recentemente, com a mudança toda de contexto, os ataques têm sido muito ferozes, E aí veio, a primeira coisa é que a Previc levantou uma questão de que não existiria assembleia na lei complementar 109, que é quem nos regula por sermos já um fundo de uma empresa privada. Mas a lei 109 que nos regula trata de uma estrutura mínima, que seria Conselho Deliberativo, diretoria e Conselho Fiscal. É a estrutura mínima. Nada impede de termos outras estruturas, inclusive a Assembleia, tanto é que foi mantida por todos esses anos, porque nunca afrontou a lei. Aí, de repente, começaram a achar que está afrontando a lei. A própria Previc, que deveria nos proteger, deveria achar interessante um fundo com uma governança tão boa, acabou encorajando o Santander a fazer uma mudança que nos foi muito prejudicial. O Santander encaminhou, através do Banesprev, uma mudança estatutária, e uma das coisas que eles fizeram foi esvaziar totalmente a Assembleia de Participantes e, dentre outras coisas, teria a prerrogativa de avaliar alterações do próprio estatuto
e dos regulamentos dos planos, e quando esvaziam essa Assembleia, deixam lá somente para eleger aqueles que têm cargos eletivos dentro do Banesprev, né? Resultado, a gente ficou numa situação que, em seguida, o Santander, através do Banesprev, quando eu digo Santander, eu digo que quem pauta tudo é o Banesprev, porém, vem do patrocinador, é evidente. Resultado é que fizeram essa proposta e, em seguida, o Santander, o Banesprev, tentou registrar no cartório e não conseguiu. E por que não conseguiu? Não conseguiu porque diz o próprio estatuto que a alteração estatutária deve passar por aprovação de assembleia. Não que nós aprovemos qualquer coisa e o patrocinador aceite, mas proposta do patrocinador, se não passar por assembleia, não pode ser implementada. O resultado é que houve uma mobilização muito expressiva, e para os senhores terem uma ideia, houve uma votação com cerca de 3.000 pessoas presentes na Assembleia, e mais as procurações, deu um resultado de 6.200 votos contra essas alterações, a 2 votos apenas, não 2.000 votos, 2 votos, que são os dois indicados, né, pelo patrocinador, os 2 diretores indicados pelo patrocinador. Então, 6.200, mais ou menos, nesse nível, contra 2 votos. E, ainda assim, a Previc, recebendo essa alteração estatutária, ficou um tempo lá, perguntou cadê o resultado da Assembleia, porque o Banesprev inicialmente não tinha encaminhado, depois encaminhou. Resultado da Assembleia ficou um tempo lá na gaveta e, no final das contas, a Previc aprovou o estatuto dessa forma, sem ter passado pela aprovação da Assembleia. O Santander, o Banesprev, mais precisamente, vai registrar aqui em São Paulo, no cartório aqui em São Paulo, no cartório de registro, o oficial simplesmente se recusa a registrar. Pergunta, cadê o cumprimento do artigo do estatuto que diz que tem uma assembleia de participantes, que são os associados? O Santander leva, o cartório, o Banesprev, né, junto com o Santander, leva, o cartório se recusa a registrar. O resultado é que a gente está com um estatuto que está sob júdice, entramos na justiça contra as alterações, na justiça não conseguimos ainda êxito, mas está andando aí na Justiça Federal, em Brasília. O cartório não registra, mas ainda assim o Santander não tem problema, ele não liga se está registrado ou se não está registrado. O Banesprev toca a vida e agora, mais recentemente, como todos os fundos, como a Cláudia falou aí há pouco, o Santander vem com uma proposta de alteração de todos os nossos planos de benefício definido, propondo uma migração muito prejudicial aos trabalhadores, muito prejudicial, e eu gostaria de dizer para os senhores que esses trabalhadores são quase todos aposentados, 97%, 97,5% desses trabalhadores com direito adquirido aposentados. Assim, numa pandemia, estão sendo bombardeados com telefonemas, cartas, lives, dizendo que o plano que eles estão oferecendo, em que pese ser migração voluntária, eles estão oferecendo resgate de parte do recurso, e para fazer isso, para poder permitir resgate de parte dos recursos, para permitir esse assédio todo aí em cima dos participantes, eles tiveram que fazer alterações nos regulamentos dos nossos planos todos, para poder permitir esses resgates. Alterações essas que seriam nosso estatuto, que entendemos vigente, porque elas não passaram em assembleia. Mas, e aí entramos na justiça, em que pese termos liminar favorável, inclusive com parecer favorável do Ministério Público, que entrou na ação e nos apoiou, em que pese tudo isso, com multa diária por descumprimento, o Banesprev segue não respeitando as liminares, não respeitando o resultado da Assembleia, não respeitando o estatuto, não respeitando o regulamento, segue fazendo todo o processo junto à Previc, já encaminhou todo esse processo de migração com a criação do novo plano, e assim, é um plano muito rebaixado, as pessoas já muito idosas, nem todas têm condição de saber o que vão perder, de fato, né? É muito rebaixado,
Tem até o termo de migração, é tão absurdo que eles dão uma reserva de referência para a pessoa optar pela migração, e está explícito lá no termo que, mesmo que essa reserva será recalculada, que você já vai concordando ali com o recálculo da reserva, e essa opção é irretratável, irrevogável, mesmo que a reserva venha a ser calculada em patamar menor lá na frente. Essa é a situação que nós estamos vivendo no Banesprev. Não sei se eu ainda posso falar mais alguma coisa, porque tem muitas, né? Porque cada hora eles vêm com mais alguma coisa. Na sequência, vocês voltarão novamente. Ok. Na sequência, então, todos voltarão novamente. E as pessoas estão pedindo para mim, dizendo assim, pai, leia a carta de uma vez. Vamos passar a palavra agora para a Maria Auxiliadora Alves da Silva. Bom, como eu tinha terminado a minha primeira fala, aí, né, falando das questões de mudança de estatuto e regulamento, tudo, a revelia de Assembleia, a revelia do próprio estatuto, a revelia dos próprios regulamentos, tudo feito, passando por cima de tudo. E aí, agora eu vou falar do ataque que estão sofrendo os dirigentes eleitos. Não se pode imaginar o que nós, dirigentes eleitos, estamos sofrendo nesses fundos de pensão. Primeiro que a Previc hoje tem uma forma muito peculiar de habilitar os dirigentes para exercício do cargo. E a gente percebe que tem algumas coisas muito subjetivas, do tipo a reputação ilibada, entrevista para saber se aquele cidadão que foi eleito, ou mesmo outro que foi indicado, né? Mas o que a gente percebe é que os eleitos que estão sofrendo, normalmente, as inabilitações, né? A Previc deixa de habilitá-lo porque fez uma entrevista e achou que ele não serviria para o cargo. Então, a gente está sofrendo muito com essa história das habilitações ou a não habilitação da Previc. Por exemplo, quando a gente consegue se habilitar com muito custo, eu, por exemplo, fui habilitada na Justiça, estou habilitada sob liminar, com muito custo. Na hora que eu chego na minha fundação, houve um esvaziamento incrível das áreas dos eleitos. Só para se ter uma ideia, fizeram uma alteração de organograma, retiraram parte expressiva das atribuições dos eleitos, que são 2 cargos lá na minha fundação, no Banesprev, e levaram para as áreas dos indicados pelo banco, que são a presidência e a diretoria de seguridade, a ponto de, na minha diretoria administrativa, tinham 32 funcionários, mais ou menos, cheguei lá, tinham 8. Levaram quase tudo para a área da presidência, deixaram quase nada, assim, muito pouco mesmo, deixaram somente a contabilidade e uns contratos com terceiros, tiraram central de atendimento, tiraram recursos humanos, informática, programa da qualidade, levaram tudo para outras áreas, né? Então, realmente é um verdadeiro absurdo. Isso tudo, como está sendo feito normalmente... Microfone. Desculpa, acho que ficou mudo, acho que eu bati sem querer. Então, e tudo isso levaram à revelia do estatuto, porque quase todas essas funções constam como sendo atribuições da diretoria administrativa, e simplesmente eles levaram e fizeram uma reestruturação do organograma, publicaram o organograma, inclusive antes mesmo da aprovação do Conselho. Não só da Previc, como do Conselho. Então, publicou e está desse jeito. Bom, afora isso, os 2 candidatos a diretor financeiro, pessoas que trabalharam 35, 40 anos no Banco do Estado de São Paulo, em departamento financeiro, os 2 foram não habilitados pela Previc também. Foi o primeiro colocado, a Previc inabilitou, porque disse que ele não tinha experiência. Ele foi do departamento financeiro do banco por muitos anos, como gestor, gerente de divisão, inclusive, e por 8 anos, quase 8 anos, do Comitê de Investimento do Banesprev. Do Comitê de Investimento, ele não foi habilitado para gerir os investimentos. A mesma coisa aconteceu com o segundo colocado, e não tendo mais nenhum candidato,
simplesmente a Previc pediu para o Banesprev fazer uma avaliação crítica do processo eleitoral, onde que se estaria errando porque não se estava conseguindo habilitar os eleitos. Resultado, o Banesprev pediu para o Conselho Deliberativo apontar o que deveria ser feito. O Conselho Deliberativo, simplesmente, ao invés de cuidar de olhar o processo eleitoral em si, simplesmente... O Antônio Braulio tem que fechar o dele também. O microfone... Oi. Tem que fechar o seu. Oi? Dá para ouvir? Deu, agora deu. Dá. Então, simplesmente simplesmente fez a avaliação sem ligar muito para o que diz o estatuto, simplesmente mandou que a diretoria fizesse não uma avaliação crítica do processo eleitoral, mas pediu para fazer uma alteração de estatuto. Pediu para a diretoria propor uma alteração de estatuto, pasmem, tirando os diretores eleitos. Simplesmente os diretores, apresentaram, pediram para a diretoria fazer o estudo, eu faço parte da diretoria e recebi o estudo pronto às vésperas da reunião, 40 páginas de quadro comparativo, passei até a madrugada lendo, claro, né? E para ir no dia seguinte dizer que como é que vocês podem fazer uma nova alteração de estatuto em cima do estatuto que já está sob júdice e não registrado. Quer dizer, ele já não podia ter alterado nem o outro, porque eles já estão propondo uma nova alteração, a revelia de qualquer coisa. É realmente uma coisa impressionante. E vai por aí. No final do ano, o Conselho se reuniu e resolveu marcar a mercado para ir para o jogo do mercado 15 bilhões de títulos que nós tínhamos nos nossos planos, marcados para mantermos até o vencimento desses títulos, que davam estabilidade nos nossos investimentos, davam estabilidade na condução, né, dos nossos planos já maduros, com as pessoas já bem idosas, não tinha por que jogar esses títulos no mercado para ficar na volatilidade do mercado. E aí, resultado, fizeram a revelia da instrução, dos normativos, simplesmente porque estavam discutindo que isso iria ser permitido. Só para os senhores terem uma ideia, isso veio a ser permitido 9 meses depois. Fizemos todas as denúncias na Previc, de tudo isso que a gente está colocando aqui, tem denúncia lá na Previc, pasmem, mas a resposta da Previc foi a seguinte: olha, realmente, na época, não era permitido fazer essa mudança de contabilidade desses títulos, mas agora a nova norma permite, então agora já está abrigado pela nova norma, ou seja, vão fazendo a espera que seja sancionado lá na frente por alguma norma, e aí vem o CNPC depois, desculpe até achar isso, porque é chato achar, por demanda, para poder sancionar as coisas que já estão feitas. Então o negócio está ficando muito complicado, né? Então, assim, cadê o direito adquirido? Cadê a segurança jurídica? Está difícil para tocar assim. Por fim, eu quero dizer que tinha muito mais coisa para falar, porque é muita coisa mesmo, é muito desrespeito, mas vamos aqui também respeitar o tempo, né, de todos. Tudo o que o Santander tem de obrigação com esses planos, assim como bem levantou o Claudemir, está precificado, tá certo? Então, o banco foi vendido por preço que já descontava todas essas obrigações, já ganhou no preço, e o que a gente espera é que se cumpra. Nada mais que isso. E não é privilégio, não. São direitos, porque as pessoas têm mania de achar que você querer uma boa aposentadoria, um bom plano de saúde, que também estão sofrendo ataque no plano de saúde, seria privilégio. Isso não é privilégio, isso é direito. É o mínimo que um trabalhador pode ter, é querer ficar com um bom plano de previdência e um bom plano de saúde. Isso não é direito, não é privilégio. Privilégio tem um sistema financeiro que tem lucro do jeito que tem nesse nosso mercado aqui. Isso sim é privilégio. Aqui não, aqui é só direito, manutenção de direito adquirido, líquido e certo, manutenção dos nossos contratos, da coisa jurídica perfeita,
que não tem porquê agora, depois que você está numa idade já avançada, você ter que começar de novo a pensar como será a sua aposentadoria. Como assim? Eu tinha que pensar quando eu tinha 18 anos, 19, 20, agora eu não tenho mais condições, agora eu tenho 64. Agora eu quero receber minha aposentadoria até o fim. Eu podia não ter ido para o plano de previdência, poderíamos todos ter ido fazer casinhas para alugar, mas nós fizemos contribuições nos fundos de previdência. Respeitem o direito adquirido, líquido e certo. Desculpem a veemência também, mas é realmente difícil de suportar. Obrigada, mais uma vez. Muito bem, Maria Auxiliadora. A veemência é real, verdadeira, e tem que ter mesmo essa fala para mostrar para eles que ninguém é bobo, né? Você diz aí, mudanças em estatuto na última hora, mudança de norma, mudança de contrato, enfim, e dizem que é privilégio ainda. Só o que se quer é um planinho de saúde decente e a nossa previdência conforme contrato feito na versão original, e não essa parafernália que montaram aí. Vocês têm toda a razão, meus cumprimentos.